Gravando. Hoje quero falar a vocês sobre a continuação da minha mensagem de ontem e de anteontem. Estava falando a vocês sobre a forma que o inimigo, que Satanás, rouba o seu coração. Como é que ele faz para roubar a sua família? Como é que ele faz para roubar o seu coração? Dentre esses assuntos, falei a vocês que ele rouba o coração fazendo ali algumas coisas. Dentre elas, ele distrai o crente. Como é que ele faz para distrair ali o crente? Ele tenta primeiro roubar, ele tenta primeiro roubar ali o coração. Bem, deixa eu voltar aqui, porque eu quero falar sobre um assunto com vocês. Ele tenta roubar o coração da pessoa, de que forma? Mudando o foco da pessoa. Então, eu comecei falando que havia um filho chamado Absalão, filho de Davi. Esse filho, que não era o verdadeiro rei, queria usurpar o trono de Davi. E ao querer usurpar o trono de Davi, ele fez por 4 anos uma técnica. O que ele fez? Ele se colocou no meio do caminho, ele se colocou no meio da rua com 50 homens, e esses 50 homens dando a entender que eles estavam fazendo em nome do rei. Todas as pessoas que chegavam até Davi, ele chegava e tirava da rota. Ele dizia à pessoa: Olha, você vem de que lugar? E a pessoa dizia, se curvava diante de Absalão e dizia: Absalão, eu, teu servo, venho de tal e tal lugar. E aí então, de tal cidade, da tribo tal. E eu vim aqui fazer uma coisa. O que é que você veio fazer? Eu vim aqui pedir ajuda para Davi, para o rei, porque eu estou enfrentando um problema lá na minha região, lá de esgoto, de saneamento, sei lá, o problema que ele estava enfrentando, e eu preciso da ajuda de Davi. Rapaz, não tem ninguém que te ouça lá. Se eu fosse juiz de Israel, puxa, eu resolveria todos esses problemas. Mas infelizmente não tem ninguém que ouça você lá, em Jerusalém. E aí então ele chegava, abraçava a pessoa, pô, você é muito bem quisto aqui, você é querido e tal. Infelizmente estamos enfrentando esse problema e tal e tal e tal. E aí então ele fazia que a pessoa voltasse daquele lugar para trás. Mas todos os que estavam que conseguiam continuar indo até falar com Davi, tentar resolver a causa, Absalão ganhava o coração da pessoa ali. De fato, a forma como Satanás rouba o coração tem uma importância em você saber por quê? Porque senão você não vai saber aonde você está errando, aonde você está caindo. Como é que ele faz para roubar o coração do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, dos irmãos da igreja? Como é que ele faz para roubar o seu coração? Eu comecei falando a vocês no primeiro dia que ele rouba o coração da pessoa, fazendo com que a pessoa mude o foco. Então, muitas pessoas estão mudando o foco de ir para o céu, o foco de fazer as coisas do Senhor. O irmão, ele tem mais tempo em fazer as coisas deste mundo do que fazer as coisas do Senhor. Também falei a vocês que ele não só utiliza-se da mudança do foco, mas também ele se utiliza de um aspecto para mudar o foco da vida do crente. Ele distrai o crente. Ele tem ali uma distração enorme. Como é que ele distrai o crente? Ele faz com que o irmão fique procrastinando, com que o irmão fique fazendo várias coisas que vão fazê-lo com que ele perca o foco. Também falei a vocês que Satanás usa do engano para mudar o foco. Então a pessoa pensa que está progredindo, mas não está progredindo. A pessoa pensa que está indo por um caminho bom, mas a pessoa está indo por um caminho mau. Por quê? Porque ela já saiu do foco do Senhor, ela está sendo ali enganada, melhor dizendo, ela está sendo distraída, e agora Satanás começa a enganar a vida do crente. Satanás usa o engano para mudar o seu foco. E por isso eu quero ler com vocês o livro de 2 Samuel, né, continuação, 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 3
e 4. 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 3 e 4. Versículo 3 e 4. Vem falando aqui nesses dois versículos sobre como ele fez para enganar não só seu pai, mas para enganar também as pessoas que estavam vindo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: A quem dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Vamos parar por aqui. Quem dera, né? Aqui Satanás ele se coloca como o pai da mentira. Satanás é o grande falsificador. Ele é conhecido como o pai da mentira, que o texto bíblico nos diz. Ele começou o seu magistral trabalho ali, de acordo com o autor, né? Satanás começa o trabalho sujo dele com algumas formas. Primeira delas, ele engana no jardim do Éden quando ele faz uma declaração para Adão e Eva. A declaração que ele faz para Adão e Eva foram as seguintes: olha o que Satanás diz lá no jardim do Éden. E assim que Deus disse, né, certamente não morrereis, de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ele disse que Deus havia falado uma coisa que Deus nunca havia falado. Então, no meio do caminho, no meio de uma conversa saudável, no meio de uma conversa boa, no meio de uma conversa verdadeira, ele introduz uma mentira. É como se você tivesse ali tomando um veneno no meio de uma coisa boa. Sabendo disso? Sabendo disso, o autor começa a dizer o seguinte: ele será lançado, de acordo com a palavra, no fogo e enxofre. Essa será dada a sentença de Satanás, que é um enganador. O diabo que foi lançado no fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelo século dos séculos. Diz Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Então, haverá uma sentença para esse enganador, que enganou tanto Eva, mas engana também a você hoje. E Absalão se coloca como uma espécie de enganador do povo de Israel. Todos que estavam indo ali estavam pensando que estavam indo com uma pessoa, filho do rei, da parte do rei. Então, eles estavam acreditando piamente no que Absalão falava. O inimigo também tenta enganar você. Eu estabeleci aqui, e eu quero ler para vocês, um problema que acontecia muito, que acontece muito com os nossos irmãos. Quando os nossos irmãos mudam o foco, quando os nossos irmãos são distraídos, eles correm risco de ter medo. E eu trouxe aqui um, um, um pequeno artigo, um pequeno capítulo de um livro, daquele que estava lendo, falei para vocês, que começa dizendo o seguinte: se você obtiver o controle sobre essas irmãs do medo, que é o capítulo anterior é sobre medo, matará a família inteira. Ah, elas existem, essas irmãs do medo, existem para abrir caminho da destruição da sua mente. E diz assim: inércia é uma das irmãs do medo, porque Satanás se apresenta a você como uma distração e tentando enganar você. E ele engana como você? Com a inércia. É a irmã mais velha do medo. É quando você gasta toda a sua energia com outras coisas e depois fica sem energia para produzir algo para você. Deixa de fazer o que é preciso ser feito e isso aumentará o seu estoque de medo. A pior parte é acreditar que você está fazendo alguma coisa, quando na verdade você está se boicotando e se enganando. Tá vendo que eu falei engano lá? Achando que está fazendo algo, mesmo que aos poucos, quando na verdade você se tornou uma estátua. Lembre-se, o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, por isso movimente-se. E aí o autor fala sobre saúde, né?
sobre você fazer saúde. Mas é um fato que algumas pessoas são enganadas, algumas pessoas se mantêm inerte. O que é inerte? Elas passam o dia todo fazendo coisas que não vão levar a resolver o objetivo delas, o objetivo que elas têm. Então, elas passam tempo na internet, passam tempo olhando outras coisas, passam tempo cuidando da casa, cuidando de qualquer outra coisa, mas realmente tudo o que ela fez não resolveu o problema dela. Sabendo disso, ele também declara que existe uma segunda irmã do medo, a procrastinação. A procrastinação é a arte de deixar as coisas para depois. É a irmã criminosa. A verdadeira ladra da sua alma é a procrastinação. Por quê? Porque Satanás não se apresenta como ele realmente é. Ele se apresenta para roubar, matar e destruir. E Satanás se apresenta como uma distração. E por isso que eu estou falando a você sobre esse aspecto aqui que motivou a eu fazer a mensagem de hoje. O que é essa distração que Satanás faz com os irmãos da igreja? Primeiro eu falei para vocês da inércia. O irmão fica parado, ele pensa que está fazendo alguma coisa, fica o dia todo ouvindo as coisas na internet e tudo mais. Ele pensa que está fazendo algo produtivo, mas não foi nada produtivo para ele. Bem, esse negócio de procrastinação é o ato de deixar para o último minuto tudo o que precisa ser feito. Estabeleça prioridades em suas metas e ações, diz o autor, e trabalhe sempre com prazos reais. Gosto de usar a minha equipe como ferramenta, ver e fazer. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer agora. Pare de se enganar e gastar energia de forma desnecessária. Ele diz que mais uma irmã é a procrastinação, que os irmãos deixam sempre para fazer as coisas depois. Ele também declara que a desorganização é outra irmã do medo, que é uma forma que Satanás utiliza-se para enganar você. Para você ter medo, se ele se apresentar realmente na sua frente, você vai correr dele. Então ele se apresenta com outras técnicas para poder aprisioná-lo, como mais uma dessas, a desorganização. A desorganização é a irmã desperdiçadora. Desorganizar desperdiça demais o seu tempo. Seu computador é todo bagunçado, seus aplicativos do celular são todos bagunçados. Você não tem uma organização, você perde muito tempo porque você não se organiza. Segundo o levantamento de uma consultoria norte-americana, uma pessoa desorganizada perde 10% de sua vida por não fazer gestão do tempo, ou seja, gastar energia que não será convertida em resultado. Traduzindo, você foi programado para viver 120 anos, que é o que o texto bíblico diz, né? Os seres humanos viverão no máximo até 120 anos. Hoje, alguns chegam beirando a isso, né? 100 anos e tal, o irmão mais longevo, 112 anos, 110 anos e aí por diante. Você foi programado para viver 120 anos, levando em consideração essa boa saúde que a nossa igreja prega, né? Bons hábitos. Se você for apenas desorganizado, você perderá 12 anos de sua vida com isso. Aí ele faz um questionamento, é assim que o cristão deve viver? De fato, queridos irmãos, nessa consultoria que foi feita, devido à desorganização das pessoas, elas perdem 10% da sua vida. Ou seja, se o irmão vive 80 anos, 8%, 8 anos, foram perdidos por conta da desorganização dele. Em ele tentar se organizar, buscar as coisas e fazer, porque ele de fato não é organizado. Ele também declara que mais uma irmã do medo é a omissão. Tem gente que é omisso naquilo que precisa fazer. Você sabe que você tem um problema que precisa resolver e você não resolve porque você é omisso, você vai deixando para depois. Bem, a omissão, ela é a irmã da preguiça. Tem gente que é de fato preguiçoso. Deixar de fazer algo é essencial para alcançar o resultado que você quer. Se aquilo é essencial para você ter o seu resultado, tem gente que não alcança o resultado porque deixa aquilo ali
como uma preguiça, né? Sem fazer, sem alcançar o resultado. Se você sabe que algo precisa ser feito, então, de fato, faça agora. Outras pessoas gastam muita energia como uma espécie de distração na negatividade. Tem gente que é muito negativo, é horrível viver com gente assim. Tudo vai dar errado, tudo ele reclama, ele já acorda reclamando. Essa negatividade, ela é a irmã traumatizada do medo. Tenta imprimir mais peso do que existe e faz com que a situação pareça grande demais. Ai, não, tá tudo muito difícil. O bicho é desse tamanho, mas como a pessoa negativa, o bicho fica enorme. Ela é uma irmã do medo e é uma forma que Satanás usa para distrair você e você não percebe. Também ele declara que a murmuração é outra irmã do medo. É a irmã ingrata. É o tempo todo esse irmão, não só sendo negativo, mas agora ele é um irmão reclamão. Ele é a irmã ingrata do medo. E quando você gasta a sua energia com coisas que não te levarão ao alcance do seu próprio alvo. E a verdadeira arte de morrer no meio do caminho. Essa é a verdadeira arte. Por quê? Porque a pessoa que murmura, a pessoa que é ingrata, ela gasta muita energia no meio do caminho. E vai chegar um momento em que ela não vai ter mais energia nenhuma. Por quê? Porque ela gastou a energia toda do dia todo reclamando de fulano, reclamando de Beltrano, reclamando de todo mundo, do Deus do céu e do mar. De fato, isso são formas que o inimigo se apresenta para distrair você, para roubar a energia sua. Eu percebo também que as pessoas, elas não só murmuram, mas elas têm incerteza. Esse negócio de ter incerteza, ela é a irmã tímida do medo. Por causa dela, da incerteza, você não faz o que você deveria fazer e você cria dúvidas sobre o que deveria ser feito. Você gasta o seu maior recurso, a sua imaginação, com aquilo que não produzirá efeito algum. Você se preocupa com coisas que poderão nunca acontecer. De fato, esse negócio da incerteza é se preocupar com o futuro, com coisas que nunca vão acontecer. E Satanás se apresenta a você dessa forma. Por isso, Nassim Taleb, ele escreveu um livro antifrágil. Esse livro que Nassim Taleb escreveu, eu estou buscando aqui alguns dos trechos desse livro, fala sobre a questão do futuro, em você ser antifrágil, em você ter mais ativos que não sejam de um único só fato. Eu vou colocar no YouTube, Helena, o sermão. Você faz como não colocar todos os ovos dentro de um pacote só, de uma cesta só. Então, se esses ovos caírem, não quebram todos. Então, Nassim Taleb, ele declara que devemos ter uma vida antifrágil. Por quê? Porque você não pode ter um ativo só em uma coisa, você não pode viver só de um jeito, você tem que olhar outros aspectos da sua vida, você tem que olhar como Satanás está destruindo você por outros aspectos. Daí a importância de você compreender que tem muitas pessoas que se preocupam, ou seja, se preocupam previamente, e essas coisas que nem vão acontecer, o irmão está preocupado demais e ele vai gastar muita energia com isso. Também fala a vocês que uma das formas que Satanás usa de distração para acabar contigo é também a forma da mentira. Essa é que eu vou estar falando com você, de enganar você. Essa mentira, ela é uma irmã desonesta do medo. Por quê? Porque o medo vai se apresentar a você, mas ele se apresenta a você como uma mentira, e é uma desonestidade. O que Satanás fez com Adão e Eva aqui. Ele foi desonesto porque ele falou uma meia-verdade. Ele falou a verdade, mas introduziu um outro tema dentro da frase. E, por consequência, enganou, mentiu para Adão e Eva. Isso é uma desonestidade. E esse negócio de ser desonesto, e se você vai mentir, e se você mente, e se você introduz uma meia-verdade, você também está mentindo, saiba que você está seguindo as doutrinas satânicas. Essa é uma irmã desonesta. E quando, de alguma forma, você obscurece a verdade, diz o autor,
para ter algum proveito na situação, ainda que seja não fazer aquilo que precisa ser feito. Está muito ligado a essa questão do auto-engano. Mais ainda, esse negócio do auto-engano, quando você conta em verdades de forma gourmetizada, ou seja, você não fala direito, você fala assim devagar, apenas para se converter e se convencer de algo. Às vezes você não aceita a mentira, se ela for falada de cara, mas você fica ali gourmetizando a mentira. Ah, não, eu vou comer só um pouquinho e tal. Você sabe que você não pode comer, mas você está mentindo para você de que é só um pouquinho. Você sabe que deve fazer alguma coisa, mas você mente para você que vai fazer amanhã, que vai fazer depois, que vai desenvolver tal horário. Tal horário. Então você está mentindo para si ou está deixando alguém mentir para você. Esse negócio do que Satanás fez aqui, ou do que Absalão fazia com as pessoas, esse engano, essa mentira, ele é um auto-engano também. É o resultado de um processo mental que faz com que você aceite como verdadeiro uma informação tida anteriormente como falsa. É um fato. Tem gente que usa da mentira. Não só isso, mas também tem gente que se engana, como era o caso aqui das pessoas que estavam passando ao lado de Absalão, que se utilizam também de desculpas. Por exemplo, a desculpa é uma irmã do medo. Ela não só é uma irmã, mas ela é a irmã da moda. Eu julgo dessa forma. Por quê? Porque esse negócio de dar desculpa, todo mundo dá desculpa. É aquela que você usa para se sair bem em situações de conflito, mas não passa de uma mentira, a desculpa, mais chamada de uma mentira gourmetizada, ou seja, de uma mentira gostosa no paladar. A pessoa deu uma desculpa, ai, não vai dar e tudo, porque o céu, o mar, a terra. Isso faz com que você mesmo acredite de que, de fato, tudo está muito ruim. Pensando nisso, essa solidão é uma outra desculpa que as pessoas têm. E essa é a irmã beata. A irmã beata do medo é a solidão. Todo mundo fala, ai, pastor, é porque eu sou sozinho, pastor. É porque não dá, pastor. É porque tudo, ninguém me apoia, pastor. Cadê as pessoas, pastor? Veja que a solidão é uma irmã beata, a que fica sozinha e te convence a também ficar sozinho. A mente sobre o seu real estado emocional. Essa irmã beata aqui é a irmã que diz: você precisa desse tempo para você, quando na verdade você quer te isolar para que você continue estagnado aonde você sempre esteve. Então, o irmão sempre esteve estagnado e ele se utiliza da desculpa barra solidão, dizendo que, olha, não dá. Mas eu vou te dizer, o problema é que o irmão fica nesse negócio de solidão, nesse negócio que ele está meio escondido, que ninguém faz nada por ele, porque de fato ele está com medo. E Satanás se utiliza desse medo. E por isso que ele utiliza todos esses argumentos aqui. E eu quero ver se um desses argumentos bate o seu coração e mostra que realmente você está com medo quanto a ter que fazer as coisas do futuro. Se o Criador nos fez para sermos seres relacionais, e principalmente nos relacionarmos com Ele, qual é o intuito da solidão? Se Deus quer que nós nos relacionemos um com o outro e você não se relaciona com amigos, você não procura ter amizade com outras pessoas, você não se relaciona com Deus, qual é o intuito, então, que Satanás quer ao fazer isso? Na verdade, é um pacto que você está fazendo com Lúcifer. E ele nem precisa se dedicar tendo gasto energia com você, pois sua estagnação na solidão já está de bom tamanho para ele. Te ver paralisado já faz parte do plano maligno de Satanás. É um fato que ele se utiliza desses medos que estabelecia aqui com vocês. Portanto, você precisa entender que Absalão, lá naquele momento, ele mentiu dizendo aos súditos do rei Davi que não havia ninguém encomendado pelo rei para ouvi-lo.
Ele se utiliza e dá medo na pessoa e a pessoa volta para trás. E ele se utiliza do engano. Bem, ele também disse que se ele fosse rei e se ele fosse juiz na terra, ele iria fazer justiça. Satanás também é assim. Satanás, de fato, ele vai dizer que você não precisa da religião dos velhos tempos. Satanás vai dizer para você que você não precisa do Goal Six, você não precisa dessa religião, você não precisa dessas coisas. Ele vai se apresentar a você dessa forma. Bem, ele irá dizer que o seu pecado não é de todo ruim. Eu ouvi ontem que uma irmã de nossa igreja, aqui no meu antigo distrito, a irmã foi para a América, está morando aí na América, e a irmã mudou o estilo de vida dela todo. Tá usando os brincos, cordão, tudo que ela queria fazer, ela tá aí. Foi para a América, tem o quê? 6 meses. E ela postou uma foto assim, eu não consigo abrir, será que eu consigo abrir agora? Ela postou uma foto assim, é, ela estava olhando assim para o futuro, olhando para o tempo, e ela diz: não é tão ruim. Se fosse tão ruim, se fosse tão ruim, deixa eu ver aqui. Se fosse tão ruim, ela não faria isso, não faria aquilo outro. Ah, não está mais aqui. Uma foto olhando para o futuro. Ah, não é tão ruim. Nem tudo é tão ruim. Algo desse tipo. Ou seja, que as coisas eram ruins, mas elas não é. Se fosse tão ruim, não seriam, não seria boa para ela. Se a coisa fosse boa, não seria tão ruim. Desculpa, se a coisa fosse boa, não seria tão ruim. Então, pelo fato de não ser tão ruim, então se configura alguma coisa boa a ela. Ela estava dizendo que aquele estilo de vida que ela estava tendo não era um estilo de vida tão ruim quanto ela pensava. De fato, irmãos, ela está vivendo uma vida bem diferente daquilo que o cristão deve viver. E por conta disso, o inimigo se apresentou a ela. E o inimigo tenta se apresentar a muitas pessoas desse jeito. Absalão mentiu dizendo isso, e o inimigo mente para você. Ele irá lhe dizer que se todo mundo está fazendo, se a igreja está fazendo, se os irmãos estão fazendo, não tem problema. É uma coisa que ele vai dizer para você. Você também pode fazer se está todo mundo fazendo. Você está me entendendo como Satanás ele se utiliza dessa mentira para tirar você da rota? É um fato, querido irmão, que ele tenta tirar você da rota dessa forma. Satanás também irá sussurrar ao seu coração, ao seu ouvido, e vai dizer para você que o Senhor não te ouve quando você ora. Mais uma coisa que Satanás vai fazer, vai dizer a você: olha, não adianta você fazer isso porque Deus não está te ouvindo. Deus ouve sua oração, querido irmão, quando você ora por seu filho. Deus ouve sua oração quando você está aqui conosco. Deus ouve sua oração quando você está clamando, mas ele vai mentir para você dizendo que Deus não ouve. Ele irá dizer a você que o Senhor já não faz mais milagres. Ah, esse negócio de milagre é só na época da Bíblia? Deus não faz mais milagres. Satanás vai mentir para você, porque sim, existem milagres ainda nos dias de hoje e Deus faz os milagres. Ele tem poder para fazer milagres na sua família, para fazer milagres na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Há milagre ainda, há poder no sangue de Jesus, mas ele vai dizer para você que Jesus não faz mais milagres. Ele vai lhe dizer que milagres são coisas do passado. E eu quero aqui, querido irmão, dizer a você, nesse dia, aqui no nosso Goal Six, que o diabo, ele é um enganador mentiroso. Ele está mentindo para ti e tu está caindo nesse conto. Ele está te enganando. Você está vivendo uma vida que não era para você estar vivendo, era para você estar em outro patamar. Mas o diabo está te enganando e criando você no engano. Ele é um enganador. Eu quero que você compreenda, e eu quero falar aqui em alto e bom som, o suficiente para que o próprio demônio saiba que ele é um enganador. Bem, sabendo disso, o diabo é mentiroso.
E você não pode viver essa vida sem saber que ele é um mentiroso, tentando enganar o nosso povo, tentando enganar você, tentando enganar sua família, mentindo para sua família e trazendo medo à porta dos nossos irmãos. Comece a fazer a sua blindagem. Por quê? Porque Absalão se coloca no meio mentindo para as pessoas, sendo desonesto com as pessoas durante 4 anos e roubando as pessoas do verdadeiro rei, que era o pai Davi. Satanás também está roubando você. Por quê? Porque ele só vem para matar, para roubar e destruir. Ele quer matar seus sonhos, ele quer roubar sua força, ele quer destruir sua casa, sua família. Por quê? Porque ele não pode bater em Jesus Cristo. Então, ele quer trazer um dano maior ao coração de Jesus, batendo nas pessoas a quem Jesus ama, nos seus filhos. Muitos pais diriam: eu morreria por meus filhos, não quero vê-los nessa situação difícil. Se fosse preciso, eu queria que essa dor viesse para mim, que esses problemas viessem para mim. Por quê? Porque o amor que existe faz com que o pai se coloque no lugar do filho. Jesus Cristo, sendo nosso pai, as primícias ali daquele que foi salvo. Jesus Cristo se coloca no lugar dos seus filhos. Tanto é que ele diz: vou levar vocês para mim mesmo. Jesus Cristo se torna um de nós, Emanuel, Deus conosco, sai da forma de Deus e se coloca no formato humano. Nos torna imagem e semelhança dele. Bem, irmãos, de fato, Satanás se utiliza dessa terminologia do medo, do engano, para destruir você. Hoje eu quero que você avalie quais são os itens que Satanás está pegando no seu pé. Quais são os itens que ele está destruindo você. Eu mostrei a você que ele tenta roubar o seu coração mudando o seu foco. Também mostrei a você que Satanás utiliza-se da distração nessa mudança do foco. Você vai ter tempo um monte de coisa, mas você não tem tempo para as coisas do Senhor. Mas se aquele irmão não caiu porque mudou o foco e o outro irmão não caiu porque foi distraído, esse irmão vai cair porque ele vai ser enganado. E Satanás se coloca nessa posição usando o engano para mudar o foco. Será que você não está sendo enganado pelo inimigo? Será que você, pelos itens que falei a você, será que não está havendo engano a você? Você está deixando as coisas sempre para depois? Você está tendo má fé? Você está mentindo? Você está colocando ali, falando coisas que não é para você fazer? Você está dando desculpas? Você quer ficar isolado, sozinho? Será que esse não é o problema seu da incerteza quanto ao futuro? Você não tem certeza do futuro e você fica com medo do futuro. Será que você vive murmurando na igreja, reclamando de Deus e o mundo? Será que você é uma pessoa negativa? Você só vê o lado ruim da coisa? Será que você é um irmão omisso? Você está sendo preguiçoso, você deveria ser mais proativo, você deveria levantar daí e fazer as coisas que precisam ser feitas, mas você é omisso, você deixa as coisas acontecerem. Você deveria chamar a atenção do seu filho, você não chama. Você deveria ter aquela conversa séria com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, e você é omisso. Bem, será que você é alguém desorganizado e está perdendo 10% da sua vida? Você deveria ser mais organizado, organizado nos estudos, organizado nas coisas, e você é desorganizado e por conta disso você vai pagar um pedágio muito caro. O pedágio que você vai pagar, querido irmão, é o pedágio de 10% da sua vida por conta de sua desorganização. Será que você fica deixando as coisas sempre para depois e você não sai do lugar, né? Você está numa inércia enorme. Bem, que Deus ajude você a sair dessa inércia. Sair com esse meu sermão, eu quero que você acorde para a vida, meu irmão, porque o tempo está passando. Já passou um ano que você disse que ia modificar algumas coisas e não modificou. Já passou um ano que você disse que ia alterar algumas coisas e você não o fez. Será que você está deixando tudo para depois? Sua vida vai ficar para depois, de fato. E quando você quiser a vida, ela já passou. Que Deus ajude você ainda nesse tema que estou abordando, a não ser enganado por Absalão que está se colocando no meio do caminho, a não ser enganado pelo inimigo.
Pelo caminho dos olhos humanos parecem ser caminhos de paz, mas são caminhos maus, diz a palavra. Você deve confiar em Deus, em que tudo pode ver, e parar de confiar em si mesmo. Comece a colocar a sua vida em dias. Comece a organizar a sua casa. Eu já disse para você, comece limpando o seu guarda-roupa. Joga cacareco velho fora. Para que você está carregando? Devolve as coisas que são das outras pessoas que estão na sua casa. Você fica carregando essa energia dos outros aqui dentro. Começa a desovar, tirar essas coisas. Começa a limpar, começa a se organizar. Começa a organizar a sua vida. Por quê? Porque é uma forma do inimigo enganar você e travá-lo. Porque se não está organizado os aplicativos, se não está organizado o guarda-roupa, se não está organizada a casa, aí eu estou falando de um aspecto besta, né, de coisa da vida, assim, é porque a sua própria mente está desorganizada. Seus próprios pensamentos estão desorganizados e você não sabe para onde quer ir. Seu futuro vai ser incerto. Você precisa começar a avaliar o que eu estou falando para você, não somente como um sermão, mais um que vai ficar aí, gravado na internet, mas como um negócio que tem uma proposta de mudar a sua vida, pois a palavra tem essa proposta de ser uma luz para guiar seu caminho. Então lembre-se, Satanás se colocará no meio do caminho para tirar você da rota. Quer você ter vitória? Então olhe a história do que aconteceu com Absalão e Davi aqui. Nos dias posteriores eu vou continuar essa história, falando para você outros e mais aspectos de como Satanás tenta acabar com sua vida. Como é que ele tenta roubar o seu coração? E tem gente que está tendo o coração roubado porque está distraído, porque está perdendo foco ou mesmo porque está sendo enganado. Nos dias posteriores eu estarei falando a você sobre outros aspectos do que ele tem feito. Quer você ter vitória? Então aprenda com os seus próprios erros. Melhor ainda, aprenda com os erros dos outros. Quer você ter vitória? Então avalie onde foi que Davi errou, para que você não erre. Avalie quais são os caminhos que Satanás entra na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Se você entender e souber os caminhos, então você vai começar a blindar suas portas, porque você não quer que o inimigo entre. Você vai começar a colocar cadeado, você vai começar a fechar algumas entradas da sua alma que estão fazendo com que o inimigo destrua você de dentro para fora. Que Deus ajude você no dia de hoje e que haja um renovo na sua mente e que no dia de hoje você pare e pense no que nós estamos abordando aqui. Pare e pense nos erros que Davi cometeu, que Absalão soube trilhar e alcançar o próprio reinado do pai. Nós teremos uma oração aqui e a irmã Suelen estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você ore e faça uma autoanálise. Será que existem alguns caminhos que estão abertos em sua vida que fazem com que Satanás roube seu coração, roube sua energia, roube sua força? Será que existe? Por quê? Porque eu falei para vocês que ele é um enganador. Será que existe algum caminho? Junte-se a nós em oração, pois o Senhor vai falar contigo nesse momento. Vamos orar. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu. Obrigada por nos dar a vida. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus tão maravilhoso. Senhor, que linda esta mensagem que o pastor Anderson nos concedeu. Realmente, muitas coisas temos que colocar em perspectiva em nossas vidas, para saber se estamos atrasando, se nós mesmos somos os culpados de atrasar as nossas vidas. Senhor, retira de nós todas as distrações, qualquer coisa, Senhor, que primeiramente nos afaste de Ti. Nos ajude, Senhor, a sermos organizados. Coloque, Senhor, esse desejo em nossos corações, de primeiramente servir a Ti, Senhor. E também, Senhor, de ajustar as nossas vidas. Talvez realmente há pessoas aqui que, como eu acho que todos nós precisamos, Senhor, de alguns ajustes. Nos ajude, Senhor, a consertar aquilo que precisamos consertar para que possamos prosseguir, Senhor, para a caminhada final. Para que, se o Senhor tem planos para as nossas vidas aqui, que eu tenho certeza que o Senhor tem,
para que esses planos possam ser concretizados. Mas mais do que isso, Senhor, nunca permita que nada venha deixar que nós venhamos se desapegar de Ti, Senhor. Que o Senhor venha ser o primeiro em nossas vidas, em todos os sentidos. Que o Senhor venha ser o nosso Deus primeiro. Que o Senhor venha ser o dono, Senhor, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, todos os dias, ser reflexo da sua imagem. Senhor, nos ajude a organizar as nossas vidas, as nossas casas, que o Senhor possa sempre colocar em nosso coração, Senhor, para que não somente, Senhor, a nossa vida possa estar em dia, mas principalmente, Senhor, a nossa salvação. Senhor, vem estar com os pedidos, os desejos do coração que cada irmão aqui tem. Que o Senhor, meu Deus, possa conceder de acordo com a tua santa e bendita vontade. Mais do que isso, Senhor, eu peço também que o Senhor venha estar com a salvação de cada um dos irmãos aqui e também, Senhor, dos seus filhos, dos seus familiares. A paz aqui que pede constantemente, Senhor, pela vida e salvação dos seus filhos. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, e salvar cada um deles. Senhor, eu venho te pedir pelo batismo do Espírito Santo na minha vida. Por favor, Senhor, que o Senhor possa ver em mim qualquer coisa que afasta de ti, Senhor, e que o Senhor possa mostrar para mim, e que eu possa, Senhor, estar mais e mais parecida contigo todos os dias. Me ajude, Senhor, a ser direita e correta nos teus caminhos. Eu tenho certeza que esse é o pedido de cada um dos irmãos aqui também, Senhor. Que nós não venhamos nos afastar de ti em nenhum momento. Senhor, eu também venho te pedir pela salvação da minha família, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Que o Senhor possa, Senhor, salvar cada um deles, estando, Senhor, na vida pessoal, íntima deles. E que o Senhor possa fazer, Senhor, um tratamento espiritual, principalmente na vida do meu pai e do meu irmão. Por favor, Senhor, salve eles. Senhor, muito obrigada pelo pastor Anderson, pelas belas mensagens que ele apresenta aqui todos os dias. Que o Senhor possa derramar uma bênção muito especial em sua vida, em sua casa, nos seus ministérios, nas suas igrejas e também, Senhor, na sua saúde. Abençoe cada detalhe da vida do pastor Anderson, Senhor. Venha estar com os pedidos íntimos que ele tem no seu coração. Senhor, abençoe também a Rose, que está aqui conosco todos os dias. Senhor, abençoe o seu esposo, os seus filhos. Senhor, abençoe os planos que a Rose tem. Que ela continue sendo esse instrumento lindo, essa pessoa de Deus, essa mulher tão maravilhosa que ela é. Senhor, mais uma vez, Senhor, colocamos diante da tua presença todos esses pedidos. E também, Senhor, nos ajude realmente a poder organizar as nossas vidas. Senhor, nos prepare para o dia de hoje, para o sábado. E, Senhor, também nos prepare para a tua breve volta, Senhor. Que o Senhor não tarde em voltar, que nós não venhamos estar cegos a respeito disso, Senhor. Abra os nossos olhos. Se há algo, Senhor, que temos que parar de fazer, ou que temos que fazer, Senhor, que o Senhor nos mostre. Por favor, Senhor, retire as escamas que nos atrapalham a te enxergar e ver o teu caminho, Senhor. Nos prepare para a tua breve volta. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, queremos terminar o culto de hoje pedindo a ti que abra nossos olhos, fale ao nosso coração, aquilo, Senhor, que precisamos fazer para não sermos enganados pelo inimigo. Queremos, Senhor, ouvir sempre a tua voz. Para tanto, Senhor,
Abençoe as duas irmãs que oraram, para que elas também sempre ouçam a tua voz. No começo, a irmã Elmira orou, Senhor. Por isso, abençoe a tua serva. Dê, Senhor, a tua graça sobre ela. Abençoe também a irmã Suelen. O Senhor sonda os nossos corações e sabe do íntimo de nossa alma. A irmã Suelen falou aqui um pouco das lutas que ela enfrenta. Que o Senhor abençoe também a ela e sua família, seu irmão. Abençoe também a nossa líder, irmã Rose. Que tua graça esteja com ela também. Pedimos a ti que o Senhor permaneça dando a tua presença, a tua bênção para nós, os integrantes do Gol Six. Queremos, Senhor, ter mais de ti. E por isso, de tudo que ouvimos, tudo que fazemos, o que nós mais queremos é ter mais a tua presença. E por isso, a cada manhã viemos aqui buscá-lo, porque queremos ter mais de ti, queremos ter mais do teu espírito. Derrama, Senhor, a chuva serôdia sobre nós. Derrama, Senhor, o poder do teu espírito sobre a nossa vida, a nossa palavra, nosso agir. Queremos que a nossa casa seja inundada por tua presença, por tua luz, Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, não nos vejam, mas vejam a ti. Por isso, colocamos nossa vida em tuas mãos e oramos a ti, agradecidos pelo dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pastor. Glória a Amém. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Linda Amém. mensagem. Muito obrigada, Amém. pastor. Obrigada pela oração inicial da irmã e também da Suelen agora. Graças a Deus. Amanhã, quero dizer para vocês que amanhã a Marisa Cabral, ela vai trazer mensagem para a gente aqui no sábado, nesse sábado. E no domingo a Débora, domingo é dia dos pais. Ei, coisa boa, hein, pastor? Dia do pastor, aniversário, dos pais, que bênção. É dia dos pais. Aniversário não, é dia dos pais amanhã. Aniversário meu já passou, dia 18 de junho. I know, eu tô falando que para você é muitas É, comemorações, né? outra Tá, comemoração. ainda tá gravando, pastor? Eita, é verdade.